39, Paulo Henrique Correia. 340, Paulo Henrique Correia. 343, Paulo Henrique Correia. 344, Kiko Miziara. 345, Kiko Miziara. 346, Paulo Henrique Correia. 348, Existo Fernandes. 349, Existo Fernandes. Destaque. 351, André Rezec. Destaque. 352, André Rezec. Destaque. Indicação 146, Aparecido Cipriano. Idem 147. Aparecido Cipriano, 148. Olímpio Jorge Nabem, 149. Luiz Carlos Anastácio, 150. Sebastião Rodrigues, 151. João Minaré, 152. Kiko Miziara, 153. Kiko Miziara, 154. Existo, 155. Existo, 156. Existo, 157. Não falou nada? Vai também. Existo, 158. Vai. 159 também, 160 também. Cláudio Honor, 161. Destaque. Foram solicitados, portanto, um monte de destaques. Faremos aqui a leitura. Estão em discussão o requerimento e as indicações, olha, os requerimentos, apenas os requerimentos, formulados pelo vereador André Luiz Rezec. Estão em discussão. Com a palavra, o proponente. Pedido de vista encerra as discussões. Eu me indago às lideranças se pretende discutir o pedido de vista do vereador Otávio Alves Garcia. Está em discussão o pedido de vista. Está em votação. Os que concordam com o pedido de vista formulado pelo vereador Otávio Alves Garcia permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado pela maioria contra o voto do vereador André Luiz Rezec. Então está em discussão apenas... Você vai ocupar a tribuna? Ele vai justificar o voto antes de fazer a discussão do requerimento. Eu só queria esclarecer que eu votei contra esse pedido de vista, porque são dois projetos, dois requerimentos extremamente simples. Um é solicitando que o prefeito cumpra uma lei que foi aprovada por essa casa, sancionada por ele, que é da placa nos postos, requerendo ao prefeito que notifique os postos. E o outro, que o prefeito fez um contrato entre uma pessoa física e a prefeitura, e eu gostaria de ter maiores detalhes, com certeza, volta na próxima sessão. Eu acho que não há motivo nenhum para vistas, mas se o novo vereador entende, que na próxima sessão seja discutido. Em discussão, o requerimento 353. 30. Senhor presidente, senhores vereadores, acabou ficando só o requerimento 330, e até vou fazer um parênteses antes aqui, que eu concordo um pouco com o vereador Vitor Borges, quando diz que às vezes tem uns requerimentos um pouco de rasgação de seda. E esse requerimento, até numa primeira análise, pode ser encaixado aí, mas não é não, que eu acho uma coisa muito importante. Eu vi no jornal, confesso que vi no jornal, que o comerciante Juvenal Pereira criou no seu estabelecimento comercial uma biblioteca popular. Hoje eles estão com 2.000 livros e cerca de 100 emprestados gratuitamente toda semana. E eu acho que esse é um exemplo que deve ser dado a todas as pessoas. Então formulei um requerimento de aplausos e congratulações para o cidadão Juvenil Pereira, porque realmente isso é um exemplo de cidadania. Eu acho que várias pessoas poderiam estar tendo esse exemplo, levando isso como exemplo,
E nada mais do que essa Casa de Lei para realmente congratular pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho e, se Deus quiser, incentivar outras pessoas que adotem o mesmo procedimento. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência... Só esse? O requerimento 331, proposto pelo vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Está em discussão. Com a palavra, o proponente. Crescido. Senhor presidente, senhores vereadores, minhas senhoras, meus senhores, autoridades aqui presentes. Júnior, muita satisfação ter você aqui, viu, meu amigo? Continue assim. Bom, senhor presidente, eu acho o seguinte, que perto de cada escola deveria ter um redutor, que aqui está esse vereador pedindo, para que o secretário de trânsito vê com bem atenção o que está acontecendo perto das escolas, cara. A gente pede faixas para as escolinhas, faixa amarela. Do setor do desembarque, de embarque, que não está tendo, que às vezes a criança está passando na faixa branca e não tem uma faixa amarela do outro lado, o cara já passa direto e estaciona ao lado, em várias escolinhas. Aqueles redutores que se chama taxões, não obstáculo, redutor, não precisa ter um obstáculo ali, monstro que ele estava reclamando esse dia, aqueles redutores de velocidade que chama taxões, aquele amarelinho, já dá mais visão, dá mais respeito ao motorista. Você vê, se todas as escolas que tivessem isso, a gente ficaria bem satisfeito, porque veja bem, perto de várias igrejas estão colocando, igrejas de frente ao supermercado, por exemplo, na rua 20, de frente ao Manolo. Ali é uma rua de trânsito rápido, o pessoal desce com tudo, sai do supermercado com a sacolinha, olha para lá, olha para cá, passa. Se tivesse uma faixa, com atenção, o desembarque, embarque do outro lado, ficaria mais fácil das pessoas se recomovê-lo. Então, quanto às escolas, você veja bem, escolas, tanto faz do município, do estado, essa escolinha particular, principalmente também, de crianças, que pega as meninas da creche, que não tem lugar na creche, manda para escolinhas particulares, dos EMEIs, igual essa aqui lá da Avenida 7. Aquela escolinha da Avenida 7, que é o 32, é um perigo, que é 2 pistas e não tem como a pessoa localizar um movimento rápido de carro que vem, ela sai, a calçada ali tem 1 metro e pouquinho. Você sai de uma vez, você já está no meio das 2 pistas. Então isso aí a gente está pedindo para que o prefeito, o secretário, vê com carinho para a gente isso aí, porque o pessoal está reclamando muito. Ele pede uma lombada, ou seria aqui estações para evitar acidente, diferente dessas escolinhas infantis, que tem várias nas nossas cidades. Tem a BMCare, tem a Pão de Mel e outras mais aí que está precisando, fazendo esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente, o que eu tenho a dizer. Continue a discussão com a palavra, vereador João Minaré. À disposição, meu amigo. O senhor sabe que o senhor manda. Com a palavra, vereador, o decano da casa. Mas ele não dá cano, não. Eu não entendi o que você falou. Eu achei por bem Mas depois, já pegar um gancho aqui do requerimento do Mandioquinha. Tchau. Fala Mandioquinha na intimidade, porque a gente é muito amigo, então chamar um outro de apelido não tem importância. Mas eu acho que, na verdade, sinalizar com guarda deitado, com lombada para o motorista, a hora que ele passar pela lombada, ele tem um alerta que existe um perigo na frente, um semáforo. Isso pouco resolve. Porque o indivíduo, quando ele passa numa lombada, num guarda deitado, a menos de 30 metros ele está a 100 por hora.
Então, o que precisa é aquilo que chama-se não educação lembra de do mim, berço. Não lembra de mim, assim, A pessoa que tem educação, que os pais aconselham, meu filho não faz isso, que isso é perigoso, está errado, é diferente. não lembra de mim. Mas, na minha opinião, Já tá doutor vendo, né? Otávio, Vossa Excelência, que é um advogado brilhante, um grande criminalista, o que precisava mesmo, na verdade, na minha opinião, era meter esses imbecis na cadeia. Tomar a carta desses irresponsáveis, pelo menos por 6 meses. E ficar na cadeia pelo tempo que tomou a carta, 6 meses de cana. Porque o que a gente vê as pessoas fazendo na rua, com moto, com carro, pessoas que não têm responsabilidade, que não respeitam a vida do ser humano, que não respeitam a vida do próximo, está cheio nessa cidade. Hoje mesmo eu passando pela 4 com a 23, uma trombada, uma perua da Minerva com um Fusca. O Fusca fazia 3 anos que não pagava imposto. Agora, Ficou bonito, ficou melhor, né? eu estava indo para a festa nas 3 Barras, sábado agora, para cá de Ibitu, precisa de ver que coisa que aconteceu comigo, tá? Eu não era para estar aqui, estou porque a gente tem muita fé em Deus e eu ando com Nossa Senhora Aparecida junto comigo. Essa é a verdade. Porque o cara veio podando na lombada, a hora que eu vi, eu estava na frente, não sei se era carro, se era caminhão. Eu tirei e fui embora, porque eu vou parar para xingar um cara desse, isso não é do meu princípio e nem vai resolver nada. Então, o que tem de irresponsável, de pessoas que não têm responsabilidade, que pegam um volante, enche a cara de cachaça e sai dirigindo para a rua, na estrada. Eu já falei, é muito simples. Os guardas rodoviários, se quiser pegar, com bafômetro, fica ali perto do Rio Pardo, ali tem um restaurante da Marcela, fica ali na boca da ponte e vai dando bafômetro para todo mundo. Ele prende, se tiver 100 carros, ele prende 99. Porque vem tudo bêbado. Viu? É um absurdo o que acontece no nosso país, viu? As nossas leis são muito fracas. Precisavam nós, vereadores, agitar e fazer esse Congresso mudar as leis. Que esse Código Penal está aqui, o doutor Otávio, que é um grande advogado, é um dos melhores da região, para não dizer do estado de São Paulo. Está arcaico ou não está, doutor Otávio? Não tem muitas coisas que tem que mudar? Tem que mudar. Agora, eu acho que o guarda deitado, ele resolve, mas ele resolve em parte. Porque o cara passa em cima do guarda deitado ou da lombada, menos de 30 metros, ele dá 100. Se atravessar uma criança, ele mata a criança. Na minha rua, eu moro num dos bairros mais pobres de Barretos, onde eu moro. É um bairro pobre. Mas, às vezes, eu vou sair de carro, eu olho, não vem ninguém. Quando eu começo a dar um ré, passa aqueles caras a 90 por hora, nego empinando. Esses dias tinha um cara empinando a moto lá, ele quase me pegou no meio da rua, em frente ao bar da Maria. Eu não aguentei, eu chamei a polícia. Aí a polícia ficou os 3 de moto atrás de um bar. Eu cheguei lá na polícia e falei assim, vocês vão ficar os 3 aqui? Vão. Falei, vocês não vão pegar o cara. Vocês têm que ficar um aqui nessa esquina, outro na esquina de lá e outro mais para frente. Quando eu falei, o cara já veio empinando. Porque as menininhas saem do colégio, e eles para fazer bonitinho, para mostrar para as meninas que empina, vem empinando, justamente era meio-dia. Olha, o cara veio empinando, e eu falei para o soldado, falei, olha o cara empinando. Até que eles ligaram a moto, o cara já estava na esquina, puxou o acelerador chamando os caras, a polícia para ir atrás dele. Você está entendendo? Quer dizer, é uns irresponsáveis que não tem... A gente vê cada barbaridade na cidade. Eu já cruzei com um cara que a flecha estava indicando para lá e ele estava indo para cá. Eu acho que pessoas que às vezes devem em banco, está com o cheque estourado, está meio doido. Acho que é isso, viu, Davi? Porque a situação do nosso Brasil não tá fácil. Certo? Presidente, por favor, é faixa amarela, redutor de velocidade. Então, veja bem, eu acho que o Mandioquinha está certo, ele tem uma preocupação e todos nós temos essa preocupação. Só que não resolve, porque isso tem que vir do berço. Tem as meninas que saem do ginásio, lá do Aimoré, elas andam no meio da rua. E a gente vai de carro, tem que estar desviando devagarzinho. Aí elas passam e eu falo assim, a professora mandou vocês andar no meio da rua, né? Vocês são obedientes. Quer dizer, é brincadeira um negócio desse, certo? É brincadeira. Então, olha, o que a gente vê de imbecil, você quer ver, fica na 16, que é 23, ali em frente ao Lamenzon. O tanto de gente que passa com o semáforo, com o sinal vermelho. Fica lá uns 5 minutos e olha.
Aqui em Barretos tinha que ter aquele negócio que chama pardalzinho, lá na ponta do semáforo. O cara colocou a roda na faixa de pedestre, ele é multado. Lá em Rio Preto tem. Só assim, porque a única coisa para resolver um pouquinho do problema é mexer no bolso do cara. Fala, pô, tomei uma multa, eu tenho que pagar essa multa, eu tenho que prestar mais atenção. Porque a pessoa, quando vai tirar a carta, ele tira a carta, ele tem a obrigação de conhecer os sinais, ele tem a obrigação de saber dirigir bem, ele tem a obrigação de virar uma esquina dando seta, tudo isso. Mas, no entanto, é muito poucos que fazem isto. Eu sou motorista também, eu não vou dizer que eu já não errei, né, porque acho que todo mundo erra. Agora, errar constante. O cara vê que um sinal está fechado. Passar, e às vezes até matar um pai de família que está com criança no carro, ou mesmo uma pessoa que está sozinha, uma pessoa de moto. Isso é brincadeira. Vocês pegam a página policial, olha na página policial se não tem 3, 4 batidas de moto por dia. Por dia. Quer dizer, não respeita. Então, eu acho que isso aí tem que vir lá do berço. Certo, Joãozinho? Vossa Excelência está de parabéns com essa indicação. Mas só que isso aí é uma coisa paliativa que não vai resolver nada. Vota, por favor, vota. Continua a discussão. Não havendo mais oradores, está em votação o requerimento 331. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Antes de dar prosseguimento à discussão dos requerimentos, eu quero anunciar aqui a presença do ilustre Sol Salvador, que nos traz aqui um convite para um programa Sorria Bicho, a libertação dos bichos com muito humor e solidariedade. Um show de piadas com Sol Salvador, que será feito amanhã, às 20 horas, no Teatro da FEB. Parte da renda será em benefício da Fundação Pio XII, da Santa Casa de Barretos e da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Tem aqui um pedacinho aqui escondidinho no canto, só para maiores de 18 anos. Aí atrapalhou, Salvador. Aí atrapalhou a meninada toda aqui, é tudo menor de 18 anos, a maioria pelo menos. Mas fica aqui o convite e o entendimento de que essa é mais uma participação social do Sol Salvador em benefício de entidades carentes da cidade de Barretos. Na sequência, os requerimentos 333 e 334 do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior, em discussão. O 3. O vereador Sebastião Rodrigues solicita a vista do 333, o que encerra as discussões. Está em discussão a solicitação do vereador. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Sebastião Rodrigues. Em discussão, o requerimento 334. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, requerimentos do vereador Paulo Henrique Correia. Em discussão, com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 337, a gente está pedindo, requerendo ao prefeito, como já teve o aumento do salário mínimo, como está previsto agora para o mês de junho, se não me engano, é a reposição salarial dos servidores municipais. E a gente está chamando a atenção para os estagiários. Ontem os estagiários recebiam R$300,
para nível superior com jornada de 8 horas e 150 para a jornada de 4 horas. Para nível médio técnico, as remunerações fixadas em R$ 200 para a jornada de 6 horas e de R$ 100 para a jornada de 4 horas de estágio. Então, nós estamos pedindo para que o prefeito envie um projeto alterando esses valores, passando para valores que alcance o salário mínimo, no mínimo o salário mínimo. Tá? Então, esse aqui é o requerimento 337. O requerimento 338. Final do ano passado, nós já conseguimos, a Câmara, através do projeto enviado pelo prefeito, os monitores do CEMUP, curso profissionalizante, eles tinham uma diferença de salário que, na época da aposentadoria, perdia essa diferença, essa diferença salarial. O prefeito fez um projeto readequando o valor da hora-aula. O monitor continuou recebendo a mesma coisa, só que a remuneração integral, sem diferença de salário. Hoje a pessoa lá aposenta e aposenta com o salário, com a remuneração que esteja recebendo. Só que chama atenção, porque o monitor do CEMUP, ele recebe R$ 5,21 a hora-aula. O monitor de CEMART, R$ 8,08. Então, nós estamos pedindo um estudo aí do prefeito, por que há essa diferença, a possibilidade de igualar para cima, para que a gente possa estar valorizando tanto o monitor do CEMART como o monitor do CEMUP. Requerimento 340/2006. Tem uma lei complementar de número 6/94, onde certas pessoas têm direito a um desconto de 50% no IPTU. Só que essas pessoas, o que nós estamos pedindo ao prefeito, a divulgação dessa lei. Porque muitos desconhecem que tem esse desconto de 50%, que são os aposentados ou sua esposa, ex-combatente efetivo da Força Expedicionária Brasileira. Só que, para requerer esse benefício, ele tem até o último dia do mês de setembro para requerer para o ano seguinte. E nós estamos solicitando ao prefeito, requerendo ao prefeito, que faça uma ampla divulgação. Até nós estamos aqui com a imprensa, até a assessoria de imprensa da Câmara Municipal, a gente divulgar essa lei para que esses beneficiados não percam o benefício por falta de informação, que são 50% de desconto no IPTU, apresentando os requisitos até o último dia útil do mês de setembro. Finalmente, o requerimento 346/2006. Eu já fiz esse requerimento o ano passado, com relação ao recapeamento das ruas e avenida do bairro Jockey Club. O bairro Jockey Club é um bairro, se vocês analisarem, a cidade inteira recolhe IPTU. O retorno do IPTU é para os moradores de todos os bairros. Mas a gente analisa que no bairro Jockey, ali não tem uma unidade escolar, não tem uma unidade de creche, não tem um postinho. Aí a gente cobra do prefeito para que, pelo menos, faça aquilo que está deteriorado lá dentro do bairro, que é o asfalto. Nós já fizemos esse requerimento o ano passado, estamos voltando com ele, por quê? Porque a gente está vendo várias ruas
serem recapeados. Eu acho que o bairro também tem esse direito de conseguir esse benefício. Como eu falei para vocês, é um bairro que recolhe o IPTU, que recolhe suas taxas, seus impostos, e que precisa ter um investimento do poder público. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo oradores, estão em votação os requerimentos do vereador Paulo Correia. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Na sequência, requerimentos e indicações do vereador Existo Hélio Fernandes César. Em discussão. Com a palavra, o proponente. Esse negócio de pedir vista é pro Tiãozinho. Não é? Esse negócio de pedir vista. Tiãozinho, eu sou muito bom. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, aos jovens da Escola Benedito Realindo Correia, aos senhores funcionários da casa. Senhor presidente, eu englobo todos aqui requerimentos e indicações, e aí eu falo já tudo de uma vez, porque na verdade eu estou atendendo requerimentos que eu ouço na rua, por onde eu passo, principalmente no fim de semana. As pessoas nos procuram para solicitar providências com relação a determinados bairros da cidade, situações que vive cada bairro. Então, em termos de requerimentos, eu tenho dois que são, obrigado, Marcelo, que são no mesmo sentido e, coincidentemente, os dois no bairro Soares, que é pedido da vizinhança com relação a dois terrenos existentes lá que estão abandonados, portanto, com mato, atrás do mato vem insetos peçonhentos, etc, etc. Então, são requerimentos ao senhor prefeito para que a secretaria competente tome as providências. Me parece, vereador Cláudio Honor, que inclusive acho que um desses terrenos é um terreno que alguns anos atrás foi doado a um futuro clube da Santa Casa, os funcionários da Santa Casa. Está cercado lá, mas não só cercou, né? Então, a vizinhança está reclamando que está sob júdice. Então vai ter sessão extraordinária quinta-feira? Alô? Existe, me permite uma colocação? Com relação a esse terreno da Santa Casa, existe também, como colocou muito bem, lembrou muito bem o vereador Otávio, uma ação popular movida pelos moradores questionando a utilização desse terreno. Mas é muito oportuníssima a sua colocação em referência a esse terreno, porque, primeiro, a Santa Casa tem necessidade da criação desse clube para o lazer dos seus funcionários, mas não tem conseguido por causa que está ainda em tramitação. Nós aguardamos ansiosamente que o desfecho e que seja favorável, se possível, à Santa Casa para a recuperação desse terreno. Muito obrigado, inclusive, pela sua colaboração. Vereador Cláudio Honor, o senhor pode ter certeza que o senhor e os demais funcionários da Santa Casa poderão contar com o nosso apoio nessa luta. As outras são indicações. Pois não, vereador Vitor. Desculpa interromper, até passou a parte, mas é porque eu moro de frente praticamente a esse terreno. Eu concordo com o Cláudio, que a Santa Casa é carente, que nós precisamos ajudar, estamos aqui ajudando, essa questão do sol agora, do show de humor, mas não dá para continuar com a situação que está lá, tanto é que a ação popular foi movida, isso já está sendo discutido, como bem citou o Otávio,
porque está insustentável isso. Para quem mora de frente ao terreno, é um absurdo. Mosquito, dengue, rato, todo tipo de porcariado, não dá mais. Ou a Santa Casa constrói, dá alguma forma de dar um jeito, ou, sei lá, devolve para o município. Faz 5 anos que aquilo foi doado. E como reza a lei da cidade, não foi nada construído, devolve para o município. Isso foi da época do Ibrahim ainda. Os moradores estão passando um pouco de abamaçu naquele local. Pediu para Vossa Excelência, pediu para a imprensa. Faz tempo que esse negócio está pendente, vereador Existo. Pois não, vereador Cláudio. Ao nobre colega vereador Vitor, a Santa Casa não pode e nem deve fazer qualquer iniciativa de construção no terreno, dada a situação jurídica que está passando. Uma vez que o processo ainda está em tramitação e a Santa Casa, portanto, não sabe se esse terreno será dela, aplicar nele, investir nesse terreno agora é, no mínimo, temerário. Por isso que nós aguardamos o desfecho, para se realmente será da Santa Casa, e assim podemos aplicar nele. Ô, Vitor, vamos requerer ao senhor prefeito que a Secretaria de Obras... Pelo menos, né? A limpeza. Através da Divisão de Parques e Jardins, vá lá, faça uma limpeza nesse terreno. Isso está previsto em lei. E até se resolver essa situação. Eu acredito até que esse terreno não tenha sido doado para a Santa Casa. Ela deve ter sido doado para a Associação dos Funcionários da Santa Casa. E eu acho que é nada mais justo do que ela ter o seu espaço e poder trabalhar para estar criando ali um local de lazer para os laboriosos funcionários da Santa Casa de Misericórdia. Bom, tem aqui também inúmeras solicitações aqui, são 1, 2, 3, 6, solicitando operações de tapa-buraco e recapeamento asfáltico em diversas regiões da cidade. Vou citar a Avenida Capitão Felício Gomes, no bairro Gomes, solicitando que seja feito um trecho de asfalto que tem lá, que ligaria diretamente o bairro Gomes com o frigorífico Minerva. Se não me engano, essa é a terceira solicitação que eu faço. Na questão da Avenida Antônio Manso Bernardes, no bairro Gomes, essa avenida ela começa normal e no fim ela é estreita, morrendo ali em frente à casa do ex-vereador Farhan Haddad. E essa avenida ela é considerada de mão dupla. E o pessoal da vizinhança ali me solicitou que fosse pedido junto à Secretaria de Trânsito para que desse uma única mão para essa Avenida Antônio Manso Bernardes, porque o tráfego ali é pesado e corre nos dois sentidos, trazendo problemas, perigo para as crianças que estão ali. Tem um outro, que é a indicação da instalação de um abrigo de ônibus circular, desses que existem por aí na cidade, na rua João Paraçu Borges, no bairro Soares. Assim como também operação de tapa-buracos na rua Atílio Marque, com a Avenida Tair da Silva Martins, também no bairro Soares. E outro pedido de tapa-buracos aqui no bairro Nova Clementina, na Avenida 33, na altura do número 1377. É importante frisar que a gente vai reiterando esses pedidos, mesmo porque agora me parece que é a época da Prefeitura fazer esse tipo de operação, em virtude do final da temporada de águas, da seca. Então, nós vamos indicando para que o secretário não esqueça e possa estar acompanhando esse pedido da população. O outro é na rua Santa Inês, entre as avenidas 43 e a Antônio Frederico Ozanam, no bairro Celina. O senhor sabe onde fica a rua Antônio Ozanam, vereador João Minaré? João Ozanam.
Ah, tá bom. O senhor permanece o mesmo de sempre, vereador João Minaré. Senhor presidente, só para concluir, eu queria dizer que o meu partido realizou aqui no dia de ontem a prévia para a escolha do seu candidato a governador. Saiu o vencedor, o senador Aloysio Mercadante, com 44 votos contra 17 votos da ex-prefeita Marta Suplicy. A diferença a nível estadual estava em 3.000 e pouco hoje à tarde, eu não sei como finalizou, mas para o Mercadante. Então o Mercadante já ganhou a prévia e é o nosso candidato oficial ao governo do estado. Então, aqui em Barretos não ficou atrás, Barretos acompanhou a média do estado, acompanhou o interior do estado, né? Diversos candidatos a deputado estadual e federal foram indicados pelos militantes da cidade de Barretos, e agora é pé na rua, campanha, né? Fazer campanha com Copa não é fácil, mas a gente tem que acostumar. Muito obrigado pela atenção de todos. Continua a discussão. Não havendo mais oradores, estão em votação requerimentos e indicações do vereador Existo. Os que concordam permaneçam em comissão. Os que rejeitam que se manifestem aprovados por unanimidade. Finalmente, última indicação, Claudionor Risse. Em discussão, a indicação 161, com a palavra o proponente. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, profissionais da imprensa, finalmente nosso digno plenário que veio nos prestigiar mais uma vez. Nós estamos aqui com mais um requerimento, solicitando ao senhor prefeito a viabilização desta feita de uma obra que eu considero importantíssima para o município de Barretos. Nós temos falado muito em progresso, é um contraste, é até uma tristeza lembrar que Barretos está relativamente parada no tempo em comparação com demais cidades da região. Eu quero dizer que o crescimento de Barretos ao longo dos anos deixou a desejar. E é preciso procurar as causas, é preciso fazer-se alguma coisa, é preciso, sobretudo, como já foi dito, pensar-se grande. Pensar grande é visualizar o futuro, é imaginar o impossível, é sonhar e trabalhar para tornar esses sonhos realidade. Lembrando uma obra literária muito requisitada nos meios empresariais, que leva, aliás, um título muito feliz, chamado A Águia e a Galinha. Para quem ainda não leu, nós recomendamos. Temos um típico exemplo de pensamento positivo e pensamento negativo. Aqui, vejamos, para resumir, a águia pensava como galinha, portanto, sequer sabia voar. Por outro lado, nós tínhamos uma galinha pensando ser uma águia. Evidentemente, essa galinha aprendeu a voar. Essa preliminar achei necessária para fazer uma colocação, ou melhor, uma indicação da construção, nada mais, nada menos, de um autódromo em Barretos. Para aqueles que pensam que seria demais, eu assim não penso. Ainda há pouco o colega vereador João Minaré citou garotos empinando suas motos na rua. Esse não é apenas um dos únicos perigos. Existem rapazes até tirando racha na calada da madrugada de automóveis nas nossas vias principais. O que estão fazendo esses jovens? Extrapolando
a sua adrenalina, extrapolando, às vezes, até os seus dotes artísticos, quer seja de velocidade, quer seja de malabarismo com seus veículos. Quem sabe porque não tem um local apropriado para fazer isso? Tivéssemos um autódromo, a exemplo de Interlagos e um outro, ainda que não seja da magnitude de uma Interlagos, mas um local onde se possa praticar o automobilismo, o motociclismo, o kartismo e outros esportes mais. Nós, além de termos esse lugar, daríamos oportunidade para os pilotos barretenses, que, para quem não sabe, temos 2, um já inclusive no ano passado, vice-campeão nacional na categoria de moto velocidade, categoria 125, e que hoje, nesse ano de 2006, já começou vencendo todas as provas em primeiro lugar, certamente será o campeão esse ano, cujo nome ainda não foi divulgado. Murilo Ribeiro. Temos também o Neto Veloso, todos competindo, e que devem ter o apoio dessa Casa de Leis, o apoio restrito dos vereadores e da sociedade barretense de modo geral. Lembrando ainda que esses 2 pilotos não têm sequer local para treinamentos. Estavam realizando perigosamente treinos nessa vicinal do aeroporto. Eu aconselhei que não o façam mais. Melhor que fiquem sem treinar, que treinem somente nas vésperas, no local das corridas, do que fazer isso aqui. Arriscam suas vidas e colocam em risco a vida de outros transeuntes. Portanto, esse autódromo seria um ponto turístico, seria um local de lazer para os nossos fins de semana. A gente assistir os nossos pilotos, as pratas da casa aqui, né? Os nossos futuros pilotos, que um dia hão de brilhar, um local para treinamento, um local de lazer, um local em que nós, barretense, teríamos orgulho em receber pessoas da região, provas das federações, quer seja de kart, de motociclismo, de automobilismo, e projetaria dessa forma o nome de Barretos no setor esportivo, de velocidade, como mais um centro grande, né? Não apenas cidade de referência como Festa do Peão, mas como também de velocidade. Espero o apoio dos colegas, espero o entendimento e que a gente um dia consiga, quer seja através do poder público municipal, poder privado e parcerias necessárias que forem feitas para que esse sonho se concretize. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo oradores, está em votação a indicação do vereador Cláudio Honor. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de fechar a matéria, senhores vereadores, em avisos, a reunião dos vereadores componentes da revisão do regimento interno e da lei orgânica será na quinta-feira, dia 11, após a sessão extraordinária que deverá ser convocada amanhã. E na segunda-feira, às 7h30 da noite, será feita aqui na Câmara a reunião com o senhor Adilson, da CETIL, a respeito da lei de diretrizes orçamentárias. Ficam os senhores vereadores convidados. O remanescente da matéria englobadamente, os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem, aprovados por unanimidade. Em explicação pessoal, apenas o vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira. Senhor presidente, eu queria agradecer nesse momento as escolas Benedito e Realina Correia, lá do Vila Rios, que compareceu hoje mais aqui. Meu amigo está de parabéns, que continue sempre, é a casa de vocês. E também agradecer antecipadamente, senhor presidente, todas as mães. Que Deus abençoe, dê muita saúde, muita paz para as que estão aqui e para os funcionários da Câmara antecipados. Para todas as mães do Brasil. Muito obrigado. Muita saúde e muita paz a todas.
que mãe não é fácil ser mãe, né, senhor presidente? Inclusive, eu sei que ela trabalha o dia todo e não tem horas e não tem minutos correndo atrás de seus filhos. Que Deus ilumine todas as mães desse Brasil. Nossa. Amém, senhor vereador. Todos nós fazemos o mesmo voto. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador André Rezec. Na última sessão, durante a votação do projeto da Interlatex, eu quis me abster do voto por achar que não tinha informações suficientes ou alguma coisa, e foi negado a abstenção pelo plenário. Eu solicitei me retirar. O vereador Otávio alegou o artigo 126 do regimento. Como é uma praxe nessa casa o que ocorre, eu gostaria de até consultar Vossa Excelência para que consultasse o plenário sobre o exato entendimento do artigo 126, porque eu acho que a regra deve ser isonômica, ou seja, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, eu gostaria, apenas para esclarecer aos senhores vereadores, é que o vereador que se ausentar a alguma votação perde a remuneração do dia. Eu gostaria de saber o entendimento do plenário, porque se realmente esse for o entendimento, a gente tem que fazer uma verificação, inclusive vai ter vereador que vai ter que devolver o dinheiro. Obrigado. É pertinente isso de Vossa Excelência. Eu achava bom, senhor vereador, tanto da parte de Vossa Excelência, quanto da parte do vereador Otávio, como de qualquer outro vereador, que esse assunto se desse por encerrado. Porque, como Vossa Excelência acabou terminando aí na sua fala, nenhum de nós estaria isento de perdermos o nosso subsídio pertinente, correspondente ao dia, a qualquer dia de sessão ordinária, porque todos nós nos ausentamos de plenário, por as razões as mais variadas, e rarissimamente notificamos o presidente a respeito disso. Porque uma vez que está notificado o presidente, atenua-se a situação apenas, mas não se exime o vereador da votação. Então, é o tipo da situação, inclusive, que eu acho que deveria ser sepultada, enterrada e não mais levantada, porque se é que a gente pretende ter aqui um convívio satisfatório entre todos nós. Mesmo porque, como disse, ninguém pode jogar pedra em ninguém. Absolutamente. Então, Vossa Excelência tem razão, o vereador Otávio tem razão na observância do regimento interno, mas só na observância do regimento interno e não naquilo que é prático, naquilo que faz parte até do nosso corporativismo, se é que se pode dizer assim, porque eu acho que cada um tem o direito de fazer o que bem entender, desde que respeite as normas. Agora, ninguém está desrespeitando normas por se ausentar temporariamente. Quando a pessoa falta de propósito para não votar, não ter que assumir as coisas, aí sim eu concordo que essa pessoa deveria ser punida. Isso eu acho, concordo. E se o vereador levantasse a questão, essa questão seria debatida na Câmara. Mas, afora isso, por coisas menores, não. Acho que a gente deveria entender que nós ainda temos mais 2 anos e 7 meses, pelo menos, pela frente. É muito para a gente ficar brigando. Não vale a pena, principalmente se nós considerarmos que daqui a pouco nós podemos estar todos emanados no mesmo procedimento e tentarmos eleger o mesmo prefeito e nós mesmos próprios, porque eu acho que da próxima vez, como tem falado aí, que vão ser 17 de novo, quer dizer, com grande chance todos aqui estarão de volta a casa. Eu espero que só eu não esteja. Só eu espero não estar de volta a casa. Senhor presidente, só para esclarecer, esse seria um posicionamento oficial do plenário, porque eu acho que deve ter um posicionamento correto. Eu gostaria, inclusive, que fosse de todos os vereadores, para que depois ninguém alegasse, em momentos oportunos, algo diferente. Não, isso vai ser levado, eu acho que deve ser, inclusive, levado a termos de discussão entre os senhores vereadores, embora eu, particularmente, na condição atual de presidente em exercício, eu não faria isso de forma alguma. Não faria. Esse tipo de coisa, de considerar que um vereador, por exemplo, o vereador Lirico me pediu, hoje é aniversário da filha dele, queria sair, está liberado para sair mesmo, não vejo por que não sair. Né? Agora, se eu soubesse que ele estivesse saindo porque queria estar se omitindo de uma votação, aí a coisa seria diferente. Agora, volto a enfatizar que não vale a pena nós nos degladiarmos por isso. Como Vossa Excelência está levantando uma questão, eu acho que cabe perfeitamente que nós apresentemos aqui uma discussão que, se passar a valer, vai ter que valer para todo mundo, não é por situações especiais. Se vai valer, valerá. E mais, na condição de médico, eu me dou o direito de questionar um monte de requerimentos aqui. Muitos atestados que chegam aqui na casa são absolutamente questionáveis. E os senhores sabem perfeitamente disso. Então, para que a coisa não feda mais, é melhor não mexer.
Se os senhores vereadores entenderem que a coisa deve ser levada, como determina clara e absolutamente, rigorosamente o regimento interno, será levado, porque é isso que determina. Só que um pouco de flexibilidade eu acho que faria bem, inclusive, ao convívio de todos nós. Se não for, se os senhores no plenário decidirem que deve ser respeitado, conforme determina o regimento interno, será respeitado. Só que eu aviso aos senhores que para fazer xixi vai ter que pedir desculpa mesmo, perdão, pedir licença mesmo, porque se não fizer, leva a falta. Não é só porque não votou, não é não, é porque se ausentou de plenário sem justificar. Vossa Excelência quer a palavra, vereador Otávio? Pois não. Obrigado pela palavra, senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero deixar bem claro que o que se avocou na sessão, ressaltado agora pelo vereador André Rezec, nada mais é do que o que Vossa Excelência acabou de repetir agora. É a licitude e a lisura na conduta. E não foi questão de picuinha no sentido de querer a fiscalização daquilo que Vossa Excelência também deixou bem claro, numa convivência normal e dentro dos padrões. O que eu requeri na época com o vereador André é porque deliberadamente ele disse que sairia do plenário. E eu disse, se quiser sair, o que eu faço? Porque eu vou requerer a convocação, a manifestação da presença para o senhor votar. Se não quiser votar, é outro problema, ou por uma forma ou de outra, mas pela recalcitrância dele em demonstrar, em deixar... Não, Vossa Excelência agora ele falou, todo mundo até agora falo eu. Não falei nada. Não, eu estou dizendo que ele ia pegar o microfone. Não, falei que eu vou responder pela por ele. forma assuntosa pela qual ele demonstrou, que eu entendi que no sentido de que ele falou, eu não vou votar de jeito nenhum, eu vou me abster, quando ele tem que assumir a obrigação que foi lhe conferida pelos votos da urna. Não foi no intuito de picuinha, questão de atazanar a vida de ninguém, que não é do meu feitio durante os 4 mandatos que eu tenho. Vossa Excelência é testemunho disso, e ele que agora está convivendo, durante mais de um ano não teve isso. Mas simplesmente naquele dia se fez necessário, porque teria que se votar numa matéria que era de suma importância, e ele queria se abster por mero prazer e recalcitrando sem motivo algum, quando poderia usar de outras formas, como quisesse. Então foi por essa forma, e a única no sentido de dizer que ele votasse realmente para ter a manifestação do voto com relação ao projeto de lei. Foi só esse o objetivo. E não foi criar clima de desarmonia, coisíssimo algum. Eu lamento desdizer Vossa Excelência, senhor vereador, mas não foi isso, não. O vereador André Rezec havia votado contrariamente ao... Não, senhor, deixa eu explicar para Vossa Excelência. Deixa eu tentar lembrar, Vossa Excelência. Eu vou tentar lembrar, Vossa Excelência, que esse requerimento necessitava de 8 votos. 8 votos para ser... Era o veto do senhor prefeito. Necessitava... O que era o projeto? Não, só me fala. É o projeto da Interlatex. Ah, e sim. eu tinha solicitado informações ao senhor prefeito municipal. Isso. Era o projeto da Interlatex. O projeto da Interlatex necessitava, para esse procedimento, conforme o regimento interno, de 8 votos. E havia só 7 votos favoráveis e 3 votos contrários. O do vereador Luiz Carlos Anastácio, o vereador André Rezec e o meu. Então, quando eu ocupei a tribuna, porque seria rejeitado esse projeto com os votos, mesmo com os votos dos 7 vereadores presentes, eu peguei a palavra e disse que eu iria votar favoravelmente, porque eu havia dito anteriormente que votaria contrariamente, porque me havia sido negada pelo mesmo plenário vista desse projeto, para evitar dúvidas, e não era porque eu estou solidário com o vereador André Rezec, ou contrário aos senhores vereadores de situação. Nada disso, é porque o vereador André Rezec fez uma ponderação plenamente plausível. Então, essa ponderação, ele pediu vista, foi rejeitado, eu pedi vista, na esperança de que me fosse dada a vista para dar o prazo do senhor prefeito responder corretamente. Me foi rejeitada a vista e eu poderia manter a minha votação, como eu havia dito anteriormente, de votar contrariamente ao projeto. E se eu mantivesse o meu posicionamento como do vereador Luiz Anastácio, vereador André, o projeto seria rejeitado. Então, eu me desdisse, aí de tribuna, dizendo, eu vou votar favoravelmente para não prejudicar uma coisa que, no fundo, quem vai ser prejudicado é a cidade de Barretos. Foi só isso. Então, eu disse que eu votaria favoravelmente, mas não iria pedir nem para Luiz Anastácio e nem para André Rezec votar favoravelmente. Luiz Anastácio votou, e o André Rezec não queria votar favoravelmente, então ele pegou e pediu ao plenário o direito de se abster, que foi negado também pelo plenário. Então ele disse, não, vou sair para não votar favoravelmente, porque ele tinha um posicionamento claro de votar contrariamente. Também foi negado isso por Vossa Excelência, que disse assim, não, se você sair vai ter falta.
Então, vamos deixar as coisas claras, bem claras. Ninguém quis prejudicar ninguém, até pelo contrário, porque se fosse mantido o posicionamento rigoroso, radical, dos senhores vereadores, 3, que eu disse, meu, André e de Paçoca, o projeto de passar a venda da Interlatex para, sei lá o quê, teria sido rejeitado. Ou alguém, eu falei diferente para os senhores vereadores, porque parece que o vereador Otávio estava muito empolgado no momento, mas para os outros vereadores, o vereador Existo, não, porque Vossa Excelência está dizendo que não, que foi a bel prazer, recalcitrantemente, não foi não. Não, ele não disse isso não. Ele disse que sairia para não ter que votar. Mas ele votou contra, porque Vossa Excelência só lhe deu essa opção, vereador. Foi Vossa Excelência que lhe deu. Não, Vossa Excelência que lhe deu só essa opção. Porque se ele sair, ele leva a falta. Se ele vota a favor, ele vai transgredir a própria consciência dele. Ele tem o direito de fazer o que ele quer. E não fez nada de imoralidade. Por favor, silêncio. E ele não fez nada de ilegal e de imoral. Ele fez o posicionamento dele. Ninguém falou que fez nada de Mas Vossa Excelência está dizendo que ele queria sair a bel prazer. Não queria sair a bel prazer, não. Não, ele queria sair porque ele não queria votar, vereador. Ele tem direito de votar o sim ou não. Pô, mas ele não queria votar naquilo que... Razão de se abster. Senhor vereador, tá bom, o senhor está certo agora. Como o senhor está certo coisas agora de conveniência? Vossa Excelência agora está sentindo como é que dói um pouco fazer parte da bancada de sustentação. Vossa Excelência sabe muito bem do que eu estou falando. Eu não quero levar isso adiante, não me interessa levar isso adiante. Eu não sou presidente da casa, estou hoje ocupando a presidência e acho que já foi longe uma coisa que a gente poderia resolver muito mais facilmente se nós fôssemos menos radicais e um pouquinho mais inteligentes. Nós não estamos sendo, não. Nós estamos sendo um mau exemplo. Torcer para a molecada ter ido embora. Até. Exaurida a matéria, não tem... Oi? Querem falar comigo. Exaurida a matéria, declaro encerrada a presente sessão e os convoco para a ordinária de segunda-feira, mas muito provavelmente haverá uma extraordinária na quinta-feira. Obrigado.